Graças a Deus. Cumprimento a toda a igreja na paz do Senhor, irmãos. Vai bem com vocês? Graças a Deus. Agradecer ao pastor Limar, a abertura do culto, todos os irmãos que participaram. Meus amados, culto da família, culto de ensino, na palavra. Vamos colocar então de pé nesse instante, para nós lermos a palavra de Deus. Abra sua Bíblia na epístola de Judas. Só temos um capítulo nessa epístola, né? Nós vamos ler o versículo 17 ao 21. Epístola de Judas. Está bem pertinho do Apocalipse. Verso 17 ao 21. O tema, a importância da edificação pessoal do crente, é o nosso tema de hoje. Diz assim a palavra de Deus, verso 17: Mas vós, amados, lembrai-vos da palavra que foram predita pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, as quais vos diz, nos últimos tempos haverá escarnecedores, andando segundo a sua própria concupiscência. Estes são os que causam divisão, são os sensuais e não têm o Espírito Santo. Mas vós, amado, edificando-vos sobre o vosso santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Amém? Podeis assentar, que Deus abençoe em Cristo Jesus. Aceitamos a Cristo como Salvador em nossa vida e transformamos e chamamos cristão, porque aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Isto é muito bom. É uma dádiva de Deus, quando o Senhor nos dá o prazer, o privilégio de ser chamado cristão. Isso intitula que somos seguidores de Jesus Cristo. E nós vimos que a palavra de Deus nos declara sobre o nascimento de uma nova vida, de um novo caminho. Quando nós nascemos em Cristo Jesus, nós começamos a dar os primeiros passos na vida espiritual. E muitas das vezes, meus amados, a gente observa, eu fui pai de 3 filhos, 2 mulheres e 1 homem. E quando eles começam a andar, eles não saem andando de uma vez. Às vezes dão um passinho bem devagar, de repente eles aceleram e tropicam e caem. E é preciso você estar sempre protegendo nos seus passos. Assim também é a vida do cristão quando ele aceita Jesus como Salvador. Ele começa andando, começa os primeiros passos, às vezes acelera um pouquinho, às vezes para, às vezes tropica, e não pode desanimar, porque a tendência nossa humana é andarmos para frente, jamais permanecer. E muitas das vezes a gente observa que nasce a criança e passa aí os 8 meses, 9 meses, chega 1 ano e essa criança não aprende a andar. O meu irmão, o pastor Nilton, mais novo do que eu, há 1 ano e 3 meses ele não dava nem um passo. E naquela época não tinha uma evolução tão grande como hoje, de saber o que era paralisia, o que era o início. E a gente não sabia o que fazer, na medida que o meu pai era muito católico na época, de maneira que ele tornou-se uma pessoa paralítico por 3 meses, constatado pelos médicos ali da região de Iporá, que ele não podia andar. Mas o Senhor, na sua infinita bondade, mesmo na nossa ignorância, a minha mãe fez um voto para Deus, que Deus tivesse misericórdia dele,
para que ele fosse uma pessoa perfeita, como os demais, que teve o prazer de nascer e aprender a andar. E mais um mês, a minha mãe começou a todos os dias, levantava cedo e segurava na sua mãozinha, ia lá no canto do quintal, voltava e voltava, até que com aquelas pernas tortas, encarangradas, ele começou a dar os primeiros passos. E graças a Deus, irmãos, hoje ele já é um homem velho, quase da minha idade, e anda perfeitamente, para a glória do Senhor Jesus. Então a palavra de Deus diz que o nosso nascimento espiritual é preciso ser gerado com fé. Acreditamos que vamos andar por fé, que vamos caminhar por fé. E sem essa fé, às vezes nós nascemos para andar, com pernas, nascemos com o joelho, com os pezinhos, os dedinhos. Mas se não tivermos fé e atitude para andar, se nós não for incentivado pelos nossos pais, se nós não for motivado pelos irmãos mais velhos, ficamos paralíticos. Não nascemos aquele crente para crescer, mas nascemos aquele crente para ficar toda a vida sentado no banco. Você dá uma oportunidade, ele não quer. Você chama para cantar, ele não quer. Aí você diz: irmão, quantos anos de fé você tem? Ah, irmão, já tem uns 3, 4 anos. Então, irmão, já conhece a harpa cristã? Não, irmão, não dou conta de cantar a harpa, nem um hino. O senhor já conhece os salmos? Ô, irmão, acho tão bonita a leitura do salmo, mas eu não conheço nem os salmos. Isso quer dizer que esta pessoa está paralítica espiritualmente. Ela nasceu para andar, pastor Edilson. Nasceu com os pés, tem os joelhos, mas não teve a fé, o incentivo de andar na presença do Senhor. Então é importante que nós crescemos com esse entusiasmo. Não, eu nasci e vou andar. Porque quando o Senhor Jesus faz que um ser humano nasce, ele não nasce por um acaso. Ele nasce dentro de um propósito de Deus. E esse propósito de Deus é que futuramente essa pessoa vai ser um pregador, vai ser um cantor, vai ser um empresário, vai ser um doutor, um advogado. Ele vai ter um futuro, um lavrador, um pedreiro. De maneira que ele não nasceu para um acaso, mas ele nasceu porque Deus determinou a ele uma função para ser exercida no decorrer desta vida na terra. E todos nós só alcançamos isto pela fé. Eu me lembro uma vez que eu achava muito perigoso quando falava que tinha que mexer com energia elétrica. Porque o nosso vizinho da parte de baixo, ali no setor Pelo do Vigo, naquela época a energia era uma coisa assim, não era para todos não. Nem todos tinham um padrão, chamava torrinha, né? Hoje chama padrão. Ninguém tinha uma torrinha de energia em casa, que era uma torrinha, com aquela caixona grande, e era só uma chave de ligar lá, não é, irmão? Aquela chavona. E ele errou a mão lá e pegou na chave e morreu eletrificado. E aí nós tomamos um medo. Nós preferimos deixar cortar a energia e usar lamparina, morando dentro de Goiânia, de medo de morrer. Não era orientado, não tinha esse esclarecimento. Hoje, irmão Adão, desde lá da escola, a pessoa sabe o que é um interruptor, a pessoa já sabe o que é uma tomada, ele já sabe o que é 220 volts, sabe o que é 110. Ele começa aprendendo e desenvolvendo. Então eu passei a ter tanto medo. Mas quando chegou uma estatura maior, eu comecei a acompanhar o meu pai, que era pedreiro, trabalhava, e eu comecei a acompanhá-lo. E a gente começou a aprender a fazer a tal gambiarra, né, nas obras. E passou a perder um pouco do medo da eletricidade. Mas hoje, se for preciso fazer qualquer tipo de eletricidade, alta, baixa tensão, eu aprendi a fazer. Os dias me levou a aprender a fazer, a não ter mais medo. Por quê? Porque ela é simplesmente negativa e positiva. Ela é simplesmente saber não errar, ela não aceita erro. Ela tem que ser feito e bem feito. Porque se errar, ela dá fogo. Se errar, ela mata. Então, irmão, é uma questão de você não ter medo, mas de aprender. Quantas pessoas
falo, irmão, eu tenho muito medo da palavra de Deus. Eu tenho muito medo do ensino. Eu tenho muito medo do pecado. Não é uma questão de ter medo. É uma questão de você aprender a Bíblia, a defender do pecado, a reconhecer a Deus como o único e eficiente Salvador. Nós não precisamos ter medo de Deus. Nós estudamos isso na lição. Não precisamos ter medo de Deus. Precisamos ter o temor. Ter temor de Deus, saber que Ele é um Deus e que tem poder. Mas Ele não veio para matar ninguém. Quem veio para matar foi o diabo. Ele veio para salvar. Ele veio para dar luz. E luz com abundância. Luz com a graça. Então é importante que nós aprendamos isto. Tudo nessa vida, meu irmão, é uma questão de aprendizado. Ninguém nasceu sabendo. A gente começa a aprender, a desenvolver os primeiros passos. E nós estamos vivendo uma época tão evolutiva, que essa semana, a minha filha me mostrava uma criança, que ao nascer, a enfermeira pôs ela na cama, e ela sentou. E daí a pouco a enfermeira pegou os 2 dedinhos dela, ela começou a andar em cima da cama. Após o nascimento, ela já sabia andar. A evolução está tão forte, irmão, que tem muita vovó aqui, que quando ela pega o celular, ela não sabe nem por onde começar. Mas quando o netinho pega, ele vira ele dos avessos, ele sabe fazer tudo com esse celular. Aí você pergunta, quem que ensinou a ele? Evoluiu. Evolução. E nós, como servos de Deus, precisamos crescer. Precisamos evoluir a nossa fé espiritualmente, na graça e no conhecimento. 2 Pedro capítulo 3, versículo de número 18, Precisamos crescer cada dia na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Não é de qualquer maneira também. Pode ler, pastor? 2 Pedro 3, 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade. Amém? Olha, irmão, quando nós olhamos para isso aqui, teologicamente, antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele para. Porque ele fala assim, antes, crescei. Na graça e no. Aí já vem o conhecimento. Você só pode crescer na graça. E no conhecimento é aprendendo. Porque o conhecimento adquira fazendo. Existe uma expressão de que Moadão deve entender isso, Aprende a nadar nadando, não é, mano? A gente aprende a nadar nadando. Mas se você tiver medo de entrar na água, você nunca vai aprender a nadar. Agora, se você tiver coragem de entrar, se você tiver coragem de começar, você vai nadar. E aí você começa a preocupar. Como que um cidadão para em cima da água? Como que o cidadão consegue atravessar em cima da água? É conhecimento. É saber cortar as veias da água e atravessar de um lado para o outro. Então é importante, meus amados, que nós começamos a procurar conhecimento dentro da palavra de Deus. Procuramos crescer dentro da palavra de Deus, para que nós possamos cada dia tornarmos professor aqueles que estão nascendo na fé. Porque os anjos queriam vir ensinar. Aí o Senhor disse, não, eu vou escolher o Daniel, vou escolher o Valmir Júnior. Eles vão crescer, eles vão começar a conhecer a minha palavra. E aí, como gota, eles vão começar a explicar a palavra de Deus. Eles vão começar a desenvolver a palavra de Deus. E é disso que o Senhor Jesus está falando. Graça e conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Aí vem agora uma parte importante. A Ele seja dado a glória. A Ele seja dado glória, assim, agora como nos dias anteriores. Amém. Porque se não fosse Ele, nós não poderíamos fazer nada. Um dia o Senhor estava aplicando uma doutrina muito forte no monte. Aí acho que um dos seus discípulos chegou e falou, Senhor,
O povo foi embora. A palavra foi dura demais. Foi embora. Aí o Senhor disse: vocês não querem ir também não? Ele disse: como? Para onde nós iremos? Só o Senhor tem essa palavra de conhecimento, essa palavra de sabedoria. Aí eles entenderam que ele já tinha um pouco de conhecimento e que só o Senhor tinha palavra de conhecimento, tinha palavra para ensinar. Meu irmão, às vezes a gente começa lá no catolicismo, no catecismo, né? Às vezes você começa lá, mas quando você vê a palavra de Deus, quando você entra na palavra de Deus, você vai dizer: isso aqui é muito mais inefável, é muito mais saboroso. Aqui tem sabor da original palavra. Não é um remendo da Maria, não é um remendo do Pedro. Não, aqui é a palavra direcionada do Senhor Jesus Cristo. Aí diz a Ele toda a honra, porque foi Ele que nos ensinou, foi Ele que deixou para nós esse conhecimento. Então Ele merece. É por isso que eu não posso chegar aqui e dizer: eu quero agradecer a Deus pelo pastor Napoleão Falcão, que foi o meu professor. Eu quero agradecer aqui o Genésio Santo, que foi meu professor. Eu quero agradecer aqui o pastor Oswaldo Silva, que foi meu professor. Não! Toda a honra e toda a glória dada ao Senhor Jesus Cristo. Porque se eu aprendi alguma coisa, foi porque o Senhor abriu a minha mente. Foi porque o Espírito Santo de Deus me faz lembrar na hora que eu preciso. Então nós temos que ter esse conhecimento. Bom, pastor, então eu tenho que ler a Bíblia? Sim, irmão. Você tem que ler a Bíblia de capa a capa. Não é de uma capa na capa, não. Lendo ela ao todo, do Gênesis ao Apocalipse. Lendo ao todos. Pastor, mas não vai ficar gravado? Não vai, irmão. Mas quando você receber a oportunidade, o Espírito Santo de Deus te faz lembrar aonde você leu. O Espírito Santo de Deus tem a responsabilidade de você lembrar pelo menos a palavra bíblica na hora do seu testemunho e na hora da sua palavra. E é por isso que nós precisamos crescer nesse conhecimento. Amém, meus irmãos? Crente precisa melhorar a sua vida espiritual cada dia. A gente vai para a escola, irmão, desde pequeno. A gente não vai pensando que vai bombar. Não é isso, irmão? A gente vai pensando que nós vamos passar de ano. Mas tem que esforçar, irmão Paulinho. Tem que esforçar. Quantas das vezes a minha mãe já me colocou de castigo, para poder eu aprender a tabuada, irmão. Tia, a gente ficava de castigo, misturava o milho com o feijão e falava: agora separa. Eu quero 10 caroços de feijão e eu quero 5 caroços de milho. A gente aprendia. Não era no computador hoje, na calculadora hoje, que está bem mais fácil, não. A gente não tinha calculadora, a gente não tinha giz, a gente escrevia com carvão na parede, fazia os risquinhos de carvão. Mas aprendemos. Então, irmão, para cada época há um desenvolvimento na nossa vida espiritual. Só tem uma coisa: nenhum conhecimento, irmão Hélito, supera a palavra de Deus. Nenhum conhecimento supera a palavra de Deus. Isso quer dizer que nenhum crente é indouto quando ele conhece a palavra de Deus. Amém? E nós precisamos prosseguir cada dia conhecendo mais e mais a palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Filipenses capítulo 2, versículo 12, né? A nossa salvação precisa ser desenvolvida. Amém? É muito fácil a gente chegar e falar: sou salvo. Mas salvo de quê? Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 2 e 12. De sorte que, meus amados, do modo como sempre obedecestes, não como a minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Amém, irmãos? Olha, Paulo está dizendo: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste na minha presença, muito mais agora na minha ausência. Quer dizer, vocês não parou só porque eu fui embora, vocês parou de ler a Bíblia. Só porque eu fui embora, vocês parou de ler a palavra de Deus. Não, vocês continuaram lendo a palavra, buscando conhecimento, e isso levou vocês a aperfeiçoar a sua salvação. Levou você a entender melhor a sua salvação. Não é isto, meus amados? Muitas das vezes, meus irmãos,
Nós falamos, irmão, você precisa aceitar Jesus para ser salvo. Ele disse, mas eu não estou em perigo de vida. Salvo de quê? Eu vou ser salvo de quê? Aí você vai das drogas, da cachaça, do alcoolismo. Não, eu não tenho nenhum vício. Eu não bebo, eu não fumo. Salvação é uma aproximação do homem de Deus. É a separação de uma vida cristã da vida do mundo, daquilo que o mundo oferece. Quanto mais aproximamos de Deus, mais perto da salvação nós chegamos, mais perto da santificação nós chegamos. E nós vamos ensinando. Alguém pensou que podia comprar. Chegou Pedro, me vende esse negócio do Espírito Santo aí, Pedro, né? Bar Jesus, João, né? Simão Bar Jesus chegou para Pedro e disse, você me vende o Espírito Santo? Eu vi você orando para o povo ali falando em língua. Eu gostaria de ter. Ora, irmão, não é comprar, é aproximar. O Espírito Santo, ele vem por aproximação. Quanto mais você aproxima de Deus, mais perto do Espírito Santo você fica. Nós vimos no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, mas recebereis virtude. Quer dizer, o Espírito Santo te dá desejo, te dá vontade de você se aproximar de Deus. Para você ter poder de falar de Deus, você precisa ter uma carga do Espírito Santo. Aí é de ser-me testemunha, tanto de Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Mas receba a virtude, receba poder. Porque senão você não vai ter coragem de enfrentar essas pessoas. Amém? Chamava-se Trovão, um homem que trabalhava na rodoviária de Goiânia. Algumas pessoas que passou por ali, na época era Araguaína. Ele foi um dos primeiros motoristas da Araguaína em Goiânia. E um certo dia, uma das suas filhas converteu. E esse homem ficou rico. Ficou rico. Dilon Soares não deixou ele ficar pobre, ajudou ele tudo. E quando as pessoas observavam aquela jovem, ela era uma das secretárias dele, do Adilon, e vinha na rodoviária, nessa época eu era funcionário da Transbrasiliana, ela vinha na rodoviária, ela vinha com um jaleco, que a gente chamava jaleco daquela época, cheio de folheto carimbado da igreja. Ela vinha com folheto para todo lado. E ela chegava na rodoviária e começava de um lado do outro, hoje é onde é o bombeiro ali em Goiânia, né? Perto do zoológico, ela rodeava ali todo dia entregando folheto. Aquela moça simpática, rica, descia daquele carrão e começava. Daí a pouco ela abria a Bíblia, dava uma palavra e o povo ficava olhando. Eu pensava que ela não tinha coragem. Eu pensava que ela não ia ter coragem. Mas sabe por quê, irmão? Porque ela se aproximou de Deus. Quando você se aproxima de Deus, a riqueza não impede você de pregar. A pobreza não impede você de pregar. Não, não é porque você tem um carro bonito que você vai ficar orgulhoso. Não é porque a sua casa é bonita que você vai ficar orgulhosa. Não, você precisa ter aproximação de Deus para que você possa anunciar a outro também que Jesus salva, Jesus cura e Jesus liberta. E aquela jovem, ela conseguiu ganhar muita gente para Jesus ali. Ela dava o cartão. Eu queria almoçar, vem ali, você vai almoçar. Meu pai tem um restaurante bem pertinho do posto. Ela levava, dava almoço. E aquela pessoa acabava aceitando Jesus como Salvador. Não é às vezes o seu jeito de vestir. Não, você não precisa se orgulhar porque Deus te deu A, Deus te deu B, não. Deus quer que você fique rico. Deus quer te acrescentar 100 vezes aqui na terra. Mas lá no céu a vida eterna. Mas Ele quer que também você não renuncia. Que você continua pregando a palavra de Deus. Que você continua dizendo, Jesus ainda é o mesmo ontem e hoje. E salva a mesma forma. Ele é o mesmo Salvador da sua alma. Desenvolvendo a salvação. Não, eu agora já sou salvo, vou guardar para mim, pastor Limar. Eu vou sentar, vou para minha casa, venho da casa para a igreja. E agora, graças a Deus que eu sou salvo. E o vizinho? E o amigo de trabalho? E o companheiro do colégio? Que está precisando também de alcançar, desenvolva a salvação. Anuncie a ele que Jesus veio buscar e salvar aquele que se encontra perdido o caminho do céu. E é preciso que nós façamos isto. Amém, amados irmãos? Então, desenvolvendo a nossa salvação. Versículo 20 de Judas 1, né? Só tem um capítulo. Versículo 20, as características, da edificação pessoal do crente. Mas vós, amados, edificando-vos
Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Amém, irmão? Olha o que está dizendo Judas, era um dos irmãos de Jesus. Ele disse: irmãos, edifica, santificando-vos na vossa fé. Na vossa fé. Porque se eu ver alguém falando que Jesus levantou lá em São Paulo o paralítico da cadeira de roda, será que é verdade ou será que é mentira? Mas quando eu oro, Senhor, cura minha dor de cabeça, cura minha dor nas pernas, cura minha dor nas costas, e que eu recebo a cura, eu tenho que testificar, edificando na minha fé, porque essa que eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, receber para falar. A Bíblia diz que se eu vou dar testemunho de outro, talvez o meu testemunho não seja verdadeiro. Mas quando eu mesmo edifico a minha fé, dizer: Jesus fez para mim, Jesus me deu a minha casa, Jesus me deu o meu carro, Jesus me deu o meu emprego, eu estou edificando a minha fé, porque estou gratificando a Deus que Ele me deu, e mostrando à igreja que Jesus pode fazer, edificando a sua fé. Como, pastor, eu posso edificar? Testemunhando. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Precisamos edificar. A pessoa aceita Jesus, ele vem para a igreja perdido. O que é ser crente mesmo, pastor? O que eu estou fazendo aqui? Edificando a sua fé. Se amanhã você quiser trocar a sua moto, olha, pastor, eu quero trocar minha moto, ajuda eu a orar. Vamos orar para Deus edificar a fé dele. Ele vai conseguir, ele vai conseguir. Deus vai dar a vitória a ele, Deus vai abençoar a ele. Daí a pouco eu chego aqui: pastor, trouxe a chave para o senhor orar, porque Deus me deu graça, eu troquei a moto, edificando a sua fé. E o outro ouviu esse testemunho e disse: sabe que eu também vou orar? Uai, aquele irmão não tinha nada, Deus já está abençoando ele, eu também vou buscar. Quanto eu vou receber aqui na terra? 100 vezes mais. E lá no céu, a vida eterna. Edificando a sua fé, edificando a sua salvação, para que eu possa ser testemunho, não é dar testemunho, ser testemunho diante da minha igreja. Olha, eu quero dizer para você que Jesus salva. Eu mesmo sou testemunho disso. Eu era uma pessoa perdida lá no mundo, Jesus me salvou, Jesus me deu graça, Jesus me deu força. Hoje a minha vida está diferente, hoje a minha vida está totalmente diferente. Hoje eu já tenho aquele carrinho ali, já tenho aquela casinha financiada. Jesus começou a me abençoar, edificando a sua fé. E quando você recebe, irmão, você não quer parar mais. Agora que você sabe que Deus abençoa, que Deus prospera, você não quer parar mais. Eu louvo a Deus, um dia a Janiane chegou mais um Marco na minha casa, e disse: pai, eu não sei o que vou fazer, nós temos que mudar para Mozarlândia, nós casou só com as coisinhas mesmo da vida, não temos nada, precisamos de uma casa, fica tranquilo, meu filho, vai de aluguel mesmo, né? Poucos dias nós começamos a apresentar isso a Deus, poucos dias, Deus abençoou ela, hoje eles têm 2 casas, têm os seus carros, têm suas motos de andar. Não tem muito tempo, né, Marcos? Não tem muito tempo. Marcos começou a vida dele há pouco tempo, edificando a sua fé. Por que eu estou testificando? Porque isso aí eu acompanhei, isso aí eu estava junto, eu vi Deus edificando, porque eles casaram só com a cara e a coragem, mas Deus foi edificando, Deus foi mostrando, Deus foi abrindo porta, Deus foi prosperando, assim como você também tem o seu testemunho, e muitas das vezes nós não falamos. E é esse testemunho que edifica aquela pessoa nova convertida, que está começando a sua vida, está iniciando a sua vida, e Deus vai abençoá-lo. Nós temos aqui um casal que está começando a sua vida, irmã Débora ali, mas o seu esposo está começando, está batalhando, está pelejando. Ela chegou para mim e disse: pastor, eu tenho certeza que Deus ainda vai me dar minha casa, eu tenho certeza que Deus vai me dar uma vida digna. Eu disse: pode confiar, irmão, se você confiar, Deus vai dar, porque a maior alegria de Deus é ver os seus filhos abençoados. Mas só que Deus tem disciplina, Deus corrige aquele que Ele ama, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Deus quer que você anda na minha presença e ser perfeito, diz o Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos entender isto da palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16.
Se você não cuidar da sua vida espiritual, quem é que vai cuidar dela, irmão? Quem é que vai cuidar, irmão? É, irmão João? Se nós não cuidar da nossa vida espiritual, quem é que vai cuidar? Vamos ver o que diz a palavra de Deus, apóstolo Paulo, 4:16 de 1 Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvará tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Aleluia. Olha, irmão, Paulo dá uma recomendação aqui fidélica. Ele diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Agora, depois de você cuidar de você mesmo, você ter um bom exemplo na igreja, você segue a doutrina à risca, obedece à palavra de Deus. Aí o que ele diz, né? Olha claramente, persevera nessas coisas, porque fazendo isso, salvará tanto a ti mesmo, quanto os que te ouvem. Ah, irmão, quando você dá um testemunho que as pessoas aplaudem, que as pessoas glorificam o nome do Senhor, ele está dizendo, nessa aí eu confio. Essa aí eu acredito, essa aí orou para mim, essa aí me ajudou, essa aí me ajudou. A palavra dele é fiel, é verdadeiro, eu creio. Tenha cuidado de ti mesmo, para quando você falar não servir de chacota, não servir de chocarriso. Zela da doutrina, não abuse da palavra de Deus. Tome cuidado, para quando amanhã Deus te colocar na posição, as pessoas olhar para você e dizer, esse aí é fiel, eu conheço, esse aí eu sei quem é ele. Tenha cuidado, zela da doutrina, zela do ensinamento. Fazendo isso, você vai salvar aqueles que te ouvem também. O seu vizinho, quem sabe o seu irmão mais novo, aquele irmão que é presença mais fraca. Fazendo isso, quando você for aconselhar, ele vai te olhar e falar, não, realmente o senhor dá para aconselhar, o senhor tem exemplo, né? O senhor pode ser um conselheiro, eu nunca vi o senhor fazendo coisa errada, eu nunca vi a senhora fazendo coisa errada, realmente a sua palavra eu vou abaixar a cabeça, eu vou ouvir. Tenha cuidado de ti mesmo. Amém, amados irmãos? É importante que nós entendemos isto diante da palavra de Deus, né? As primeiras maneiras de edificar, Judas fala, orando em espírito. Tem coisa, irmãos, que nós temos que ter cuidado quando vamos orar. Missionária Gislene, a gente não pode orar necessidade em voz alta, não. Só se for dentro da igreja. Se for a púlpito, não. Porque o inimigo, ele escuta. E aí ele vai querer impedir a sua bênção. Da maneira que Deus quer te abençoar, o inimigo quer te atribular. Então, quando é uma coisa justa, necessária, a Bíblia recomenda, pastor Edilson, você entrar para o quarto, fechar a porta, aí você e Deus, fala assim apertadinho com Deus. Olha aí, Judas está dizendo, orando em espírito, quer dizer, não deixa o diabo escutar não, só na mente, Senhor, o Senhor conhece, Senhor, o Senhor sabe, só na mente, apresenta o Senhor na minha consciência o que eu preciso, para que o diabo não venha roubar de mim, não venha tirar de mim. E o Senhor começa a dar ouvido à sua oração, porque a Bíblia diz que o Senhor conhece até nossas intenções, até o nosso pensamento. Ele vê tudo, discerne a junta e as médulas. Ele conhece tudo dentro de nós. Então, irmão, aquela oração secreta, ela é muito válida diante de Deus. Agora, quando é uma oração de gratidão, faz em voz alta, para que isso sirva de testemunha. A oração de gratidão pode ser falada em voz alta. Senhor, eu te agradeço pela minha casa. Senhor, eu te agradeço pelo meu carro. Senhor, eu te agradeço pela minha geladeira nova. Porque ouvindo isto, salva a fé dos que te ouvem. Eles vão acreditar que Deus tem poder para te abençoar, que Deus tem poder para te ajudar, porque Ele está ouvindo você orar. Mas quando alguém te machuca, alguém te maltrata, Senhor meu Deus, coloco nas tuas mãos, pesa-me em balança sábia, Senhor, vê se há falha em mim, se tiver, Senhor, me revela, para que eu corrija, que eu não sirva de escândalo à tua casa, que eu não sirva de escárnio na tua obra, mas que tenha misericórdia. Olha, Senhor, tu me chamou para ser um pregador, tu me chamou, Senhor, para ser ganhador de alma através do meu louvor, através da minha oração, através do meu gesto na igreja, do meu sentar, do meu levantar, do meu andar, Senhor.
Quantas pessoas que já vi testificar, falar, eu fui na igreja porque eu vejo aquela irmã todo dia passando para a igreja. Aí um dia eu olhei para ela e falei, não, eu vou lá na igreja dessa mulher. Eu vejo ela indo. É o andar, pelo andar. Até o teu andar te denuncia. Pedro até o andar dele denunciava, mas ele negou. Né? Negou. A palavra de Deus no livro de Ruth disse que as mulheres no passado conheciam teu marido até pelas costas, pelo jeito dele andar. Imagina Deus. Deus conhece o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso caminhar. Deus conhece o nosso dia a dia, a cada momento da nossa vida. Salmos 51, versículo 17. Ora em Espírito Santo, ora com o coração quebrantado. Vamos falar com Deus com o coração quebrantado. Amém? Vamos lá? 51, 17. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito, não desprezará, ó Deus. Oh, glória a Deus. Sabe o que é um coração quebrantado, irmão? É reconhecendo que Deus está acima de todas as coisas. É reconhecendo que Deus é soberano. Aquela oração fala, Senhor, meu Deus, Tu és o meu Deus. Tu és o Senhor da minha vida. Eu me lembro de um dia que o Simval Boaventura era presidente da Cachego naquela época, e tinha um irmão lá chamado Oswaldinho. Ele era também agente de segurança. Ele chegava, colocava os trem dele assim atrás de um cômodozinho, e dobrava o joelho atrás da porta e disse, Senhor, abençoa o meu patrão, eu trabalho com ele, Senhor, guardando ele, o Senhor estará guardando a mim também. E o Simval escutou aquela oração. No dia que ele foi batizar em Itapuranga, eu estava lá, ele deu esse testemunho, irmão, aquele guarda que trabalhava comigo, a oração dele me movia todo dia a oração dele me movia. Ele falava para Deus abençoar o patrão dele, que abençoando o patrão dele, ele recebia a benção. Ele não era egoísta, e aquilo me doía. Eu tentava ser melhor para ele cada dia. Quem estava ganhando com isso, irmão? Quando você começa a elogiar a Deus, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o que salva, o Senhor é o que tem o poder no céu e na terra. Aí Deus diz, como é que eu não posso abençoar uma pessoa dessa? Ele me reconhece, Ele me trata bem, só tem palavra boa na sua boca, da sua boca só sai coisas boas. Eu tenho que te abençoar. Então, irmãos, vamos falar com esse coração quebrantado, com espírito manso diante de Deus, e Deus atende a nossas necessidades. É tão gostoso quando você recebe aquele carinho de Deus, que você sente Deus te dando aquele abraço, aquele abraço gostoso. Olha, irmão, não tem mais trem mais gostoso, é quando você recebe um abraço sincero, um abraço honesto, um abraço carinhoso, de uma pessoa que olha para você e diz assim, irmão, estou te dando um abraço porque eu te amo. Eu estava lá na cruzada, o irmão aproximou de mim e disse, pastor, eu posso te dar um abraço? Eu falei, ô irmão, que coisa gostosa. Ele me deu um abraço assim que meu espírito subiu na hora, eu falei em línguas estranhas. Você já viu que muitas das vezes a pessoa abraça um outro e começa a falar em língua, porque sente a presença de Deus, sente aquela harmonia, aquele gozo da comunhão. E nós precisamos disto, irmão. Coração quebrantado, espírito quebrantado, reconhecendo que o Senhor é um Deus poderoso sobre todas as coisas. Isto é maravilhoso. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. Paulo ainda continua refalando, O céu se abre para o crente que tem o coração quebrantado. Olha aí, irmão. Deus não resiste. Vamos ver? 14, 4. 1 Coríntios. O que fala em língua edifica. O que fala em língua edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Oh, glória a Deus. Amém, irmãos? Você já imaginou Deus te usando para edificar a igreja inteira? Inteira. Vocês estão observando, irmão, que o Espírito Santo está desaparecendo. O povo tem vergonha de orar em línguas estranhas. Irmão. Meus irmãos, nós não podemos ter vergonha do Espírito Santo, não. Não podemos. Orar em línguas estranhas é uma comunicação diante de Deus que edifica toda a igreja. Quando Deus usa uma pessoa para falar em língua dentro da igreja, toda a igreja sente. Todo mundo para, observa. Deus vai falar alguma coisa, Deus vai falar. Por quê?
Porque começa a edificar a igreja. Ainda que Deus doutrina, ainda que Deus corrige, ainda que Deus bate, aí chama a atenção de todos nós. Quando meu pai batia num dos filhos, os outros tudo prestavam atenção. Quando o Senhor disciplina um dentro da igreja, aí a igreja toda presta atenção e diz, olha, Deus está falando, eu preciso me cuidar, senão Ele vai falar comigo, vai puxar minha orelha. O Espírito Santo é a maneira de Deus falar, é a maneira de Deus corrigir. Mas se eu começar a dizer, ó irmão, você nem é mais profeta não, irmão, para com isso, não profetiza não. Ó irmão, você nem é mais vaso de Deus não, para com isso. Mas quem é que Deus vai usar, irmão? Você é sim um vaso de Deus. Você é sim um profeta de Deus. Você tem que deixar Deus te usar. Nós não podemos querer ouvir a burra, o jumento, o cavalo, não. Nós queremos ouvir servos de Deus, servas de Deus. Deus falando conosco. Deus falando conosco. Eu me lembro um dia que o pastor Wayne chegou lá em casa e Deus usou ele para falar comigo e a minha esposa. Foi poucos dias, tudo que ele falou, Deus cumpriu. Deus fala. Deus usa pessoas, Deus usa vaso. Lembra um dia que a Mandora chegou aqui, Deus usou ela, falou comigo. Na outra semana cumpriu tudo. Deus fala. Agora, se você não abrir o coração, se você não crê na voz de Deus, como que Deus vai falar contigo? Você acha que Ele vai descer do céu e dizer, oh, aqui? Não, Ele não vai. Ele vai ter que usar a palavra dEle. Ele vai ter que usar um pregador, um cantor, ou um vaso profético. E a igreja está perdendo esse contato tão glorioso, tão precioso com o Espírito Santo. Não tem, irmão, celular que liga no céu. Não tem telefone, irmão Paulinho, que liga no céu. Tem não, irmão Daniel. Tem que ser o joelho no chão mesmo. Para falar com Deus é só na oração, por a ligação pelo Espírito Santo. E a igreja precisa voltar um pouquinho mais para o lado carinhoso do Espírito. Trata o Espírito Santo com mais carinho, com mais amor. Tenha sentimento espiritual. E você vai começar a receber. Ele vai começar a contribuir com você. Ele vai começar a encher. Ele vai começar a encher. Daqui um pouquinho sobra para a igreja. Aí transborda, aí derrama. E a igreja começa a sentir o mover do Espírito. Se você falar só em língua, só edifica você. Mas quando você transborda, edifica a igreja. O céu se abre. A glória de Deus se manifesta no meio da igreja. Precisamos então abrir o nosso coração para o Espírito Santo. Ainda no 14, versículo 14 aí, irmão. Onde você está aberto? Porque se eu orar em língua, o meu espírito ora, assim, mas o meu entendimento fica infrutífero. Amém? Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora também. Mas se eu não orar, que fruto eu estou produzindo? Se eu não orar, como eu demonstro a Deus que Ele é o meu Deus? Como? Muitas vezes eu estou em alguma reunião, assim, em algum lugar, o Valmir Júnior chega e diz assim, pai, eu tenho uma palavra para falar com o senhor. Aí todo mundo olha para ele. Por quê? Porque ele falou, pai, eu quero falar com o senhor. Se eu não disser, meu Deus, eu não abro um leque para que o mundo saiba que Ele é o meu Deus. Espírito Santo, eu preciso de Ti. Tu és o meu comunicador, Tu és o meu transmissor. Ele diz, opa, estou sendo valorizado na terra. Eu estou sendo valorizado. Eu preciso ver o que ele precisa. Pai, fulano está clamando lá pelo Senhor. Ele está me dizendo que precisa falar com o Senhor. Clama-me e responder-te-ei. Jeremias 33:3. Então é preciso, irmão, que nós clamamos o Senhor. Senão a nossa oração sem o Espírito Santo é infrutífera. Você já viu aquela oração que você fala assim, meu Deus, eu não sei. Eu não sei se eu devo falar com o Senhor, se o Senhor está me escutando. Eu não sei se o Senhor está me vendo. Eu não sei se o Senhor está sabendo que eu estou aqui na igreja. Se você não sabe, menos Deus. Se você não tem certeza, como que você quer que Deus te vê? Porque Deus não abandona ninguém, é você que abandona a Deus. É você que despreza o Espírito Santo. É você que abandona a palavra de Deus. Deus nunca abandona os seus filhos. Ele sempre está atento. Mas se você tiver dúvida,
a palavra de Deus diz que no meio da dúvida não há operação de milagres. Então nós não podemos ter dúvida, amém? Romanos 12, 11, né? O crente de hoje estão perdendo o fervor espiritual. Vou ver o que Paulo diz sobre isto. 12, 11. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Olha aí, meu irmão. Está dizendo, não seja devagar. Não seja devagar no seu cuidado. Mas sede fervoroso, né, no espírito. A coisa mais boa é quando a pessoa é fervoroso no espírito. Às vezes, irmãos, nós queremos que Deus nos usa. Mas o Espírito Santo, irmão, ele não manifesta daquela pessoa caladinha e quietinha, não. Quando ele chega animando, agitando. Ele chega movimentando. É por isso que quando a pessoa está falando em línguas estranhas, às vezes ele pula, às vezes ele agita, porque é um espírito usando uma carne. Está entendendo, irmão? É um espírito estranho, é um Espírito Santo invadindo uma carne. A carne sente o queimor e ela move, ela soa, ela mexe, porque o Espírito está usando aquele corpo na hora. Sede fervoroso, ferve no Espírito. Ah, mas eu tenho vergonha, pastor. Eu tenho vergonha. Vergonha de Deus, irmão. Vergonha do Espírito Santo. Lembra, aquele que envergonhar de mim aqui na terra, eu terei vergonha dele também diante do meu Pai. Não tenha vergonha, irmão. Não tenha. Às vezes a pessoa, lá no mundo, precisa usar uma droga para extrapolar. Precisa beber uma cachaça para extrapolar. E nós só precisamos da presença do Espírito Santo para ser cheio. Cheio da graça, cheio da unção, cheio do poder. E cheio de maravilha. Às vezes eu sou admirador das coisas simples, da simplicidade. Eu sou admirador de ver Deus operar na simplicidade. Na simplicidade. Quando eu vi a irmã pregando a respeito da multiplicação do azeite da viúva, ela usou 2 copos d'água. Na simplicidade, ela pegou um copo e começou a derramar. Ela disse, Deus não abençoa, não é aqui, no vaso que tem um azeite, e nem no vaso que está recebendo um azeite. Deus abençoa que é no fio do azeite. Nem a vazia de cima acabava e nem a de baixo ficava vazia. A operação de Deus estava no intermediário, é no fio. Não é o corpo dono do Espírito e nem tampouco a boca, mas é o poder de Deus. Abre, põe-te de pé e eu te dou a palavra. É nessa hora que a gente pensa, meu Deus, eu não preparei isso aí para falar, uai. Eu não lembrava disso, mas o Espírito te faz lembrar. O Espírito te enche da unção. E você começa a falar, e daqui a pouco a igreja está glorificando, porque você está derramando, é naquela transição do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos disso. Judas fala no versículo 21, conservai-vos a vós mesmo no amor de Deus, né? Esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a sua vida eterna. Conservai. Não é só ser hoje, não, irmã Maria. Às vezes fala, não, hoje eu vou na igreja e eu vou falar em língua, mas amanhã eu vou para o mundo e paro. Não. Conservai. Conservai. A gente conserva é com azeite. É isso, irmão? O azeite é conservador. O azeite ele amacia. Conservai no Espírito Santo. No Espírito. Os profetas do Antigo Testamento, irmão, eles não recebiam o Espírito Santo, eles tinham o Espírito Santo. Hoje nós precisamos receber o Espírito Santo. No Antigo Testamento eles tinham. A pessoa chegava nele, pastor Daniel, e chegava no profeta e dizia, eu vim aqui para ouvir a palavra de Deus. Ele não falava em língua, ele já entregava, ele tinha o Espírito Santo. Ó, vai ser assim, 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 assim. Hoje nós temos que receber o Espírito Santo. E isto é maravilhoso, porque temos que buscar. Aquele que me busca, me acha. Então é importante que nós começamos a entender isso, né? Conservar o amor de Deus é a base principal para a manifestação do Espírito Santo na nossa vida. Judas fala isto.
Se você conservar o amor de Deus na sua vida, então você tem base para que o Espírito Santo de Deus habita em você. Então a base da habitação do Espírito Santo é o amor. Vamos para 1 João, capítulo 4, versículo de número 8. O grande derramamento do amor de Deus no seu coração. Deus não dá uma porçãozinha, pastor. Deus derrama. Vamos lá? 4 e 8 de 1 João. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amém, irmãos? Aquele que não ama não conhece. Deus é todinho, irmão. Todinho amor. Alguma versão fala caridade. Todinho amor. Aquele que não conhece, não sabe o que é amor. Mas quando nós conhecemos a Deus, Deus é todinho amor. É impressionante, irmão, como nós sabemos, mesmo sendo crente ou não sendo crente, a pessoa, ele não tem para onde, ele vai para o lado de Deus. Hoje parece que Pameri, uma cidade que foi assaltada lá, uns 3 bancos, né? Pameri, parece. Eu vi uma pessoa filmando lá de cima assim e falei, meu Deus! Ele estava clamando. O ladrão estava roubando. Estava assaltando. Mas ele fala, meu Deus! Está explodindo! Ele não sabia quem era maior. Quem podia fazer alguma coisa. Quem podia resolver. Quem podia solucionar. Meu Deus! Clama a mim! Eu mando a polícia lá. Eu mando alguém ajudar. Eu mando resolver o problema. Mas clama. Temos que clamar o Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados, Deus é inteiramente amor. Romanos 5:5. Não deixará o amor de Deus esfriar em teu coração. Pode preparar aí. Não deixar o amor de Deus esfriar. Então esfria, pastor. Esfria, irmão. Precisamos aquecer essa chama. 5:5 de Romanos. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém, irmãos? Na esperança. Não deixamos esfriar. Não deixamos. Está derramado em nossos corações. O amor de Deus está derramado. Ah, mas eu queria tanto que Deus me amasse. Irmão, é só você abrir o coração. Está derramado. É só abrir o coração. É? Saudoso pastor Albino diz que chegou um dia na igreja, pastor Limar. Havia uma irmã deitada no chão, com a boca no chão, e puxava assim para o lado dela. Puxava. E ele perguntou, irmã, o que a senhora está fazendo? Ela disse, pastor, eu estou ajuntando o amor de Deus. Eu estou ajuntando o amor de Deus. Ele disse, então continua, irmã. Continua. Ela estava deitada e puxando. Mas ela nem sabia que ela estava deitada. Ela sempre sentia que ela estava trazendo o amor de Deus. Ela estava clamando, ela estava falando com Deus. E Deus estava abençoando ela. Ela estava trazendo o amor de Deus. Meu irmão, quando você fala, meu Deus, é o suficiente para a janela do céu se abrir. Deus já se abre naquele momento. E nós precisamos estar falando com Deus continuamente. Ao deitar, ao levantar, ao caminhar, no trabalho, aonde nós for, reconhecemos que Deus é acima de todas as coisas. Não podemos perder esta unção. Aquele relógio não para, eu tenho tanta coisa aqui. O crente precisa crescer em amor. Efésios 4:15. Antes, segui a verdade e a caridade, crescendo em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo. Não, eu vou juntar ali com o irmão João, que o irmão João ali, ele é bem dotado aqui na cidade, tem a vida digna, ele vai me abençoar. Não vai adiantar, irmão, o que ele tem foi Deus que deu. Você precisa crescer em Cristo. É em Cristo. Eu vou crescer porque eu vou entrar no frigorífico ali agora e eu vou crescer. Se você colocar Cristo em primeiro lugar, você vai crescer. Ele é a cabeça. Tudo tem que passar por Ele. Tudo tem que vir dEle. Tudo é intermédio dEle, é através dEle. Sem Ele, nada do que fez se fez. Nada se forma sem a presença dEle. Então nós temos que ter esse entendimento, meus amados irmãos. Sem Ele jamais. 1 Pedro 1:16. Se o crente não esperar em Deus, só no pecado, nunca
ele vai ser satisfeito. Ele precisa esperar em Deus. Vamos lá. Porquanto está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. Amém? Espere em Deus. E como eu faço, pastor? Santificando. Santifica na verdade. Ele é a verdade. Como que eu espero em Deus? Olha, irmão, eu vou lá na igreja hoje esperar em Deus. Eu vou orar, eu vou jejuar. Eu estou esperando um contato, uma comunhão com Deus. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu. Deus, onde você está que não me escuta? Cadê o Senhor? Não vai adiantar nada não, Elia desesperou. Elia entrou na caverna e começou a desesperar. Cadê o Senhor? O Senhor está nesse vento, está nesse redemoinho. A hora que ele calou a boca, aí o Senhor chamou ele. Elias, sai para fora. Agora você pode descer. Esperar com paciência no Senhor. Deixa secar primeiro o rego, né? Deixa secar a água. Deixa secar, a hora que secar, aí o Senhor vai brotar um manancial de água viva. Aleluia. Glória a Deus. Vamos caminhar com o horário, não espera ali. Mateus 22 e 29. Muitas pessoas se entregam a Jesus. Primeiro o amor, e depois ele esquece de cultivar o amor. Quando ele aceita Jesus, vira aquele movimento, aquele crente avivado. Aí depois ele vai esfriando. Vamos lá? 22, 29. Jesus, porém, lhes respondeu: errais, não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Nem o poder de Deus. Acha que você recebeu hoje e acabou? Não, irmão. Você tem que permanecer. Leia a Bíblia. Conhece as Escrituras. Conhece de onde que vem. Conhece como faço para receber. Conhece como faço para aceitar esse poder, esta unção, esta glória. Para Jesus chegou para Pedro e disse: quer vender o poder aí não, Pedro? Eu vi vocês orando ali para batizar, me vende. Os filhos do sacerdote chegou lá e disse: vamos repreender esse demônio em nome do Jesus que Paulo prega. Vamos lá. Não adianta, irmão. Você tem que conhecer a Deus. Não olha para o poder, não. Quantas pessoas que já têm me falado assim: pastor Valmir, eu quero ser crente só para ser pastor. Ser pastor parece que é ter bom. Eu falei: é bom, rapaz, mas você precisa ser crente para ser salvo. É para ser salvo. Para ser pastor não resolve quase nada. Resolve se você for crente para ser salvo. Tem muita gente querendo ser crente para ser pastor. Errado. Tem que ser crente para ser salvo. Vamos caminhar. Crescendo na graça de Deus. Opa, vai melhorar agora, Efésios 5 e 18. Pela presença do Espírito Santo na sua vida. Aí você começa a crescer. 5 e 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Mas enchei-vos do Espírito. Há muita gente se embriagando com vinho. Como eu disse aqui, eu fiz uma festa que eu estou meio contrariado, eu discuti com a esposa, eu vou ali num boteco beber um ali, aí eu vou ficar alegre, vou ficar feliz. Não adianta, irmão. Quando passar aquele álcool, você vai voltar ao poço da miséria. Quando passar aquele efeito da droga, você vai voltar ao poço da miséria. Mas se você encher do Espírito Santo, você vai estar cada dia mais cheio da graça, mais cheio da unção, mais cheio da fé, mais firme na presença do Senhor. Então se embriaga com o Espírito Santo, porque é melhor do que encher de vinho. O vinho é passageiro, Mas a graça de Deus nos dá vida eterna. Efésios 6 e 10. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo está dando aqui uma vitória. Fortalecei do Senhor e na força do seu poder. Às vezes eu quero ser um super-homem. Olha, irmão, quem já leu o livro aí de Sansão, de Juízo? Vai lá e vê a história de Sansão. Muita gente acha que Sansão não tinha força. Sansão não tinha força nenhuma, irmão. Nenhuma. Lê lá e presta bem atenção. Observa bem o que está escrito lá. Sansão era homem natural. Tudo que ele ia falar, que ele ia fazer, diz assim: e veio o Espírito Santo, ou o Espírito de Deus, e Sansão matou o leão. E veio o Espírito de Deus, e com a queixada, ele matou o soldado. Veio o Espírito de Deus. Fortalecei na força do Senhor. Não adianta você querer ser forte sozinho, não. O dia que Sansão achou que ele era forte sozinho, uma mulher derrubou ele. Uma mulher.
tirou a cabeça dele, né? Tirou lá os cabelos da cabeça, melhor dizendo, e levou ele à cegueira. Então nós temos que ter cuidado, né? Para que nós também possamos fortalecer, mas na força do Senhor Jesus Cristo, na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? Verso 24 de Judas, para nós terminar. Vamos colocar de pé? Deus abençoe os irmãos. Amém? Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos antes a sua glória imaculados e jubilosos, ao único Deus, nosso Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, domínio e poder, antes dele todos os séculos e agora e para todos sempre. Amém. Amém. Que coisa maravilhosa. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar é repreensível, né, irmão? Com alegria perante a sua glória. Esse é o Deus que nós servimos, poderoso para te guardar. Às vezes você vai atravessar, aí o Senhor te segura, né? Te segura. O pastor José Silva, esse que o dia foi atravessar a Avenida Goiás, uns cachorros estavam comendo uma lata de lixo assim. Aí o cachorro começou a brigar, ele parou para olhar para o cachorro. O motoqueiro veio, passou assim, pegou na calça dele e derrubou ele sentado. Ele disse: irmão, foi Deus que me segurou. Ia me arrebentar no meio. Deus é poderoso para te guardar. É poderoso para te sustentar. Para te livrar de todo mal. É Deus. Quem é poderoso? É Deus. Por que nós não morremos todos os dias? Porque é Deus. O salmista disse: se não fosse o Senhor. Se não fosse o Senhor. O mundo já teria me engolido vivo. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado. Se não fosse o Senhor. Então, amados, deposita sua confiança no Senhor. Lembra-se, busca, né, o Espírito Santo. A hora que você vai dormir: Senhor, eu preciso do Espírito Santo. A hora que você vai comer: Senhor, eu preciso do Espírito Santo. Não retira de mim o teu Espírito, mas enche-me do teu Espírito Santo, para que Deus possa nos abençoar. Amém? Adão. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te adorar e te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de ouvir a tua palavra, Senhor, que ela vem falar nos nossos corações. Abençoa teu filho, continua usando ele, Senhor. Desperta o teu povo também, Pai amado, para ouvir a tua palavra, que é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Nos dê uma semana abençoada, Papai, na tua presença, nos guardando e livrando de todo mal. Nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.